O JPB1 está fazendo nesta semana uma rodada de entrevistas com candidatos ao governo do estado da Paraíba. Foram convidados os 5 que mais pontuaram na pesquisa IPEC. A ordem de participação foi definida junto com as assessorias. O comentarista político da Rede Paraíba de Comunicação, Laércio Cerqueira, participa comigo da entrevista. Bom dia, Laércio. Bom dia, Danilo. Bom dia você que está em casa. Cada candidato tem 25 minutos para responder perguntas sobre suas propostas para o Estado, questões de interesse público e vida política. O último minuto será destinado a uma mensagem do candidato ao eleitor. Hoje recebemos o candidato Nilvan Ferreira, do PL. Bom dia, candidato. Bom dia Paraíba, a vocês. E estou muito à vontade para a gente discutir Paraíba, discutir futuro. Bom dia, Nilvan. Bom dia. O tempo do senhor começa a contar a partir de agora. O senhor, inclusive, já foi secretário em Cajazeiras, disputou as últimas eleições como prefeito de João Pessoa, em 2020 ficou em segundo lugar, mas não tem nenhuma experiência no comando executivo ou até como um legislador. Como o senhor quer convencer o eleitor paraibano que o senhor está pronto a assumir o governo do estado da Paraíba com uma verba de 15 bilhões de reais? Com a experiência de vida, Paraíba A Paraíba, na verdade, precisa de um líder que consiga liderar uma equipe técnica, e o meu governo será um governo extremamente técnico. Nós não vamos, Danilo, por exemplo, negociar a coluna vertebral da nossa gestão. Nós vamos fazer tipo o que o presidente Bolsonaro está fazendo a nível nacional, que é os pilares básicos dos ministérios, e aqui no caso as secretarias. A gente tem uma equipe técnica na saúde, na educação, na infraestrutura, na ação social, CAGEPA, DETRAN, só para dar algumas nuances do que a gente vai ter de governo técnico, com um governador que lidere essa equipe. O governador não precisa saber de tudo. O governador não precisa ser engenheiro, não precisa ser economista, não precisa ser médico, não precisa ser ou algo específico. O governador precisa ser um líder que tem uma equipe técnica, que tem um projeto de gestão que seja capaz de apontar os rumos que o Estado possa ter a adotar para os próximos anos, e nisso tudo fazer uma gestão planejada, baseada em atingir índices importantes e metas a médio e a longo prazo, e acima de tudo ter clareza de que a Paraíba precisa alcançar alguns pilares importantes para garantir um planejamento para os próximos 20 anos. Candidato, o senhor fala no seu plano de governo que vai reduzir secretarias de 26 para 15. Que secretarias o senhor vai reduzir? O senhor acha que isso de fato vai trazer economia ou vai trazer eficiência na gestão? Claro. Esse monstro que foi criado com vários tentáculos, é um governo composto por cerca de 26 secretarias, 43 órgãos da administração indireta, é essa composição que chega a quase 70 estruturas que compõem, com características de secretarias, que termina deixando o Estado gigante, o Estado inchado, um Estado ineficiente, um Estado burocrático demais nós temos. Então a nossa meta é reduzir, extinguir algumas secretarias, Quais? Fazer fusão. Você já tem noção já de a nossa quais? equipe está fazendo uma preparação. Eu acho que a área social nós vamos juntar muita coisa. A questão mais de economia, de fazenda, nós vamos dar uma gestão. Eu acho que gestão, planejamento, nós vamos também unir. E dentro de todo um diagnóstico que nossa equipe técnica está fazendo, a gente já tem mais ou menos um layout, um diagnóstico do que é preciso reduzir dentro de critérios básicos, pré-planejados, para que o Estado seja menor, seja enxuto, não seja esse negócio gigante que nós temos, que só termina deixando a máquina emperrada, para que a gente possa avançar em muita coisa. Candidato, mas o problema, não é, às vezes, é a contratação de muito prestador de serviço, a contratação muito de pessoas que não são concursadas, muito mais do que a questão da secretaria em si, da estrutura? Não, acho que o problema não está nisso não, Laerte. O problema está na gestão. É a gestão que ela se torna ineficiente. É a gestão que termina sendo burocrática demais. Hoje hoje na Paraíba nós não acompanhamos nem o que foi aprovado em nível nacional da lei de liberdade econômica. Hoje é um dos estados que mais demora a abrir empresas, colocar uma empresa para funcionar, é a Paraíba. É a Paraíba que hoje é tão burocrática que você termina asfixiando setores importantes, como o setor de energias renováveis, cobrando imposto do sol, que é uma vergonha. Candidato, O problema está aí, eu acho que está aí nesse aspecto. vamos lá, vamos seguir. Entre os candidatos que estão bem nas pesquisas, o senhor foi o que menos recebeu dinheiro de recurso de campanha, 1 milhão. O que menos recebeu foi 3 milhões e 500, né? Só que o senhor pode gastar 7 milhões, se tivesse esse dinheiro tinha que gastar, ou poderia gastar. Circulam informações de que a direção estadual do partido
poderia estar boicotando, por exemplo, o repasse desse recurso para ajudar o senhor na campanha, para o senhor ir para o segundo turno. O que é que procede disso? Existe isso? O senhor não se sente boicotado quando o senhor, que é um candidato competitivo, em segundo lugar, e não recebeu recurso ainda suficiente, por exemplo, para fazer uma campanha mais forte? Eu estou mostrando na prática que um candidato para ganhar a eleição não precisa de dinheiro. Eu não preciso de dinheiro, Laerte. Eu preciso do apoio do povo da Paraíba. Eu não vou comprar, eu vou fazer uma campanha sem comprar voto. Mas o senhor tem certeza do apoio pleno do partido do senhor? Claro, sim. O partido está me dando legenda. O partido está seguindo a orientação do próprio presidente da República de ter um candidato que represente seu palanque. Eu não preciso de grandes estruturas, eu preciso da estrutura mínima. Eu preciso do meu santinho para sair de porta em porta distribuindo. Eu preciso de verdades. Mostrar para esse Estado que ele precisa mudar, sair das mãos das velhas oligarquias, das raposas da política, um Estado que não avançou em absolutamente nada, e nós vamos ter condições de aprofundar essa discussão aqui na nossa conversa. Estou fazendo uma campanha daquilo que eu planejei, com muita força, perseverança, para colocar alguém que veio do povo, que conhece os problemas da população e mostrar que mesmo sem os recursos que os outros candidatos estão utilizando, nós somos uma campanha competitiva e, acima de tudo, que tem plantado esperança no coração das pessoas. Outra questão de campanha, rapidamente, para a gente pular o assunto. O senhor fala muito de Bolsonaro e cola em Bolsonaro. Só que Bolsonaro, na última pesquisa do IPEC aqui, teve 24% das intenções de votos na Paraíba, o senhor teve 15%. O senhor não se frustra em ver, pelo menos a partir da perspectiva da pesquisa, que nem todo bolsonarista vota no senhor? Mas eu não tenho clareza de que a pesquisa não fala a verdade que eu conheço. Eu tenho números internos que mostram um número completamente diferente. Então eu prefiro acreditar no que eu escuto nas ruas. E o que eu escuto nas ruas é diferente da pesquisa do IPEC e é diferente de outras pesquisas que foram divulgadas no Estado. Candidato, o senhor, entre as principais promessas de campanha, está a construção do porto de águas profundas no litoral norte. A médio e longo prazo, geração de 30 mil empregos, mas para não parecer promessa de campanha, como o senhor pretende viabilizar isso? E outra questão também com relação ao Porto de Cabedelo, não seria mais viável e coerente terminar as obras e reformas, a estruturação que acontece por lá? O Porto de Cabedelo vai ter a conclusão da dragagem que está programada, já tem inclusive recursos alocados para isso, é porque a dimensão e o papel do Porto de Cabedelo que não é o papel e a dimensão do Porto de Águas Profundas. O Porto de Águas Profundas é um porto para grandes embarcações que terão outra tarefa, e o Porto de Águas Profundas, no litoral norte, é o porto que vai competir com o Porto de Suape. O Porto de Cabedelo não tem como competir pela sua localização, pela sua logística, com o Porto de Suape. O Porto de Águas Profundas é um porto offshore, é investimento privado. Nós temos, inclusive, já acenando empresas internacionais dispostas a investir no Porto de Águas Profundas. É um porto que já tem uma localização já planejada, há licenças já em estado avançado de autorização. Basta que haja decisão política do governador, e eu vou ter essa decisão, já estou fazendo essa defesa, para que a Paraíba seja inserida nesse grande comércio por conta da nossa localização, que é estratégica. O senhor fala que vai conseguir recurso privado. Como isso? Para instalar, por exemplo? Nós temos empresas já, desde o governo Zé Maranhão, interessadas em investir. Só que acontece que Ricardo Coutinho, para defender os interesses de Suape, engavetou o projeto, e João Azevedo, do mesmo jeito, para defender Pernambuco, engavetou o projeto. Em 4 anos o senhor consegue destravar isso? Não, eu consigo destravar isso a médio prazo. E a gente vai ter que atrair, né, esses investimentos internacionais, que já tem uma cena importante, para que o Estado precisa dar um gesto. Candidato, de que o porto será a prioridade. Eu pergunto isso porque é o seguinte, a gente fala de grande obra, todo mundo queria um porto de águas profundas. Mas o governo federal, por exemplo, do governo Bolsonaro, não conseguiu terminar a triplicação da BR-230 aqui, com emendas parlamentares. Tem um elefante branco no meio da região metropolitana, e aí quando se fala em grandes obras, o eleitor fica assim, será que vai sair mesmo? Porque a triplicação não saiu, né? Então, é essa a questão. Qual o empenho para, de fato, essas obras grandes saírem quando a gente tem coisas pequenas que não saem do papel? Mas o Porto de Águas Profundas não é investimento público, não. É uma PPP, que o Estado vai entrar como alavancador e incentivador do projeto, mas o investimento é privado, é um porto privado, mas que tem que ter o Estado como fomentador. Essa é a grande diferença. E a gente tem que ver que as obras da triplicação,
ela não aconteceu por problemas que nós temos em relação aos recursos, que havia suspeita de irregularidades, e que depois o governo federal foi obrigado a botar, inclusive, o Exército para cuidar de grande parte dessas obras. Suspendeu os recursos, contingenciou, e o Exército foi chamado para concluir uma parte, porque... Exato, só avançou porque o Exército assumiu a grande parte da obra. E aí é tarefa do governador também cobrar isso, né? Aproveitar que o senhor falou em atrair novas empresas, o senhor fala em fazer isso também cortando a alíquota do ICMS, assim como também reduzindo o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transportes. Diz que outros segmentos também poderão ser afetados, sofrer essa redução no caso de cesta básica, produtos de tecnologia. É que o senhor já fez algum estudo de impacto que essas medidas podem trazer para o Estado? Impacto que não é negativo. O governo federal fez a maior desoneração de impostos de toda a história desse país, desde a pandemia. Nós desoneramos muita coisa, inclusive dos combustíveis. O governo federal foi o pioneiro. E o mês passado o governo federal arrecadou a mais 200 bilhões do que no mesmo período do ano passado. Então, desonerar, diminuir impostos não significa reduzir receita. É o contrário. Você vai oxigenar o setor produtivo, diminuindo impostos, o cara vai investir mais nos seus negócios, vai contratar mais gente, as pessoas vão sentir diminuição no preço da mercadoria final, vai ter mais gente empregada porque eu vou transformar o Estado num ambiente de negócio e o Estado depois vai arrecadar a mesma coisa. O que a economia mostra, na prática, números mostram, é que você, quando chega a um determinado patamar de tributação alto, você termina asfixiando tanto a economia que aí sim você arrecada menos, porque incentiva a sonegação. Falando em economia, o senhor podia ranquear para a gente quais são as prioridades, aquelas prioridades mesmo, que o senhor terá se eleito? O senhor fala muito em economia, o plano de governo do senhor é muito focado nisso. Essa seria a prioridade do senhor? Sim, eu acredito que a Paraíba precisa agora construir alguns pilares importantes, algumas alavancas que precisam ser acionadas para garantir um grande programa de Estado que fomente o desenvolvimento, Laerte. O que está constatado na prática para a gente é que a Paraíba não tem um projeto de desenvolvimento. E esses pilares que eu sempre tenho levantado passa pelo Porto de Águas Profundas, será prioridade. Depois, um programa ousado de redução de tributos, especificamente o ICMS, que é responsabilidade do Estado. Incentivo à recuperação da indústria de minério na Paraíba, na região do Junco do Seridó, e transformar aquilo ali num grande consórcio que envolve cerca de 30 municípios para a gente alavancar o minério. Destravar mais ainda o setor de energias renováveis, especificamente a energia eólica, a energia solar, e aí eu tenho uma tarefa que é, além de destravar, incentivar, captar mais investimentos, treinar mão de obra. Curemos, por exemplo, não está contratando mais gente porque não tem mão de obra preparada para a usina fotovoltaica. A energia eólica em Santa Luzia, mão de obra capacitada não fica desempregada. Aí eu tenho um quinto eixo que é a utilização das águas de São Francisco, que vai se transformar num grande programa de Estado para a gente transformar o Sertão e o Cariri, que já tem os dois eixos da transposição, numa espécie de Petrolina do futuro. Eu vou pegar metade do dinheiro do programa Empreender e investir para o fomento à agricultura familiar, para o cara comprar um motorzinho com uma plaquinha de energia solar e o Estado incentivar um grande canteiro de produção de frutas e verduras que a gente vai levar para o Brasil inteiro. Candidato, eu quero perguntar depois sobre energia solar e eólica, mas antes eu queria falar sobre vida pública. O senhor responde a um processo por violação a direito autoral desde 2017. A acusação é de que lojas do senhor estavam sendo usadas ou estavam vendendo roupas falsificadas. O processo corre em segredo de justiça, na 2ª Vara Criminal de João Pessoa. Inclusive, de acordo com o site do TJ, no próximo dia 19 tem audiência de instrução e julgamento. Para que não parem dúvidas sobre isso, eu sei que o senhor, inclusive, precisa dar explicação o tempo inteiro, mas que o senhor dê agora para o telespectador das TVs Cabo Branco Paraíba, para que não parem dúvidas, o que aconteceu? O senhor pode esclarecer para a gente? Todo mundo sabe, a Paraíba conhece o que aconteceu. Nesse estado é muito difícil ser jornalista e ser empresário. E pelas posições que eu adotei combatendo os desmandos de corrupção do governo de Ricardo Coutinho, eu fui alvo de uma grande perseguição. É um processo que corre em segredo de justiça. Por quê? O senhor não pode pedir Não, aí é a decisão da justiça. Mas eu posso lhe revelar um detalhe. Eu fui depor no GAECO em relação a esse processo, porque o GAECO suspeitou que havia alguma trama envolvendo Coriolano Coutinho em relação a mim. E quando eu perguntei por que eu estou depondo no GAECO, porque uma cópia do meu processo foi encontrada na casa do ex-procurador Gilberto Carneiro,
no dia da sua prisão. Mas o senhor aqui em nega as João Pessoa. acusações especificamente sobre o senhor? Não, eu não preciso nem negar mais, Laerte, porque o doutor Técio Chaves, o ano passado, esse crime de violação de marca, ele foi inclusive arquivado por extinção da punibilidade. O Ministério Público aditou a quem é de direito sabe o que é isso, aditou agora como uma espécie de crime contra o consumidor, é por isso que vai ter. Mas a história de pirataria, o doutor Técio Chaves, juiz acho que a segunda vara, o ano passado, inclusive, já extinguiu essa ação específica de pirataria, essas histórias. Violação do direito autoral. Exato, que eu estaria usando o nome de marcas. Ele extinguiu, está lá na decisão dele, extinguindo, inclusive, a punibilidade em relação a essa questão. Então, estou muito tranquilo em relação a isso, porque tenho clareza de que a verdade ela sempre aparece. Candidato, em média, na Paraíba, os homens possuem rendimentos maiores que os das mulheres e as mulheres são chefes de família em quase metade dos lares no estado. Uma de suas propostas é até atuar em sintonia com o programa Brasil para Elas, que é um programa do governo federal, uma estratégia nacional de fomento ao empreendedorismo feminino. Esse programa do governo federal, no entanto, que foi anunciado em março, ainda não apresentou números que comprovem a sua eficácia e não apresenta esses resultados tão positivos. Como fazer para que essa proposta do senhor não dependa desse sucesso do programa nacional? E não vai depender, nós vamos ter parceria com esse programa. Agora, dentro dos programas de fomento ao crédito e ao empreendedorismo, o que hoje é representado pelo Empreender, toda a linha de crédito em relação ao governo do estado, nós vamos ter uma linha de crédito, uma espécie de banco da mulher, para que haja uma linha de crédito específica para a mulher. A mulher que trabalha com aquelas unhas que é um sucesso, a manicure, a pedicure, a cabeleireira, a que está colocando a venda da tapioca no bairro. O Banco do Nordeste tem aquele programa lá, Crédito Amigo, que bota o pessoal para procurar quem quer empréstimo. Eu vou ter uma espécie de caça empreendedores que eu vou mandar uma equipe. Nós vamos ter uma equipe para procurar esses empreendedores em potencial nas cidades, nos bairros, em cada região, e o Estado oferecendo crédito e, acima de tudo, capacitação para o cara saber noções básicas de manter o negócio. Eu vou chamar Sebrae, Sistema S, eu vou ter toda essa ramificação de parcerias para que a gente tenha todo o programa de incentivo ao empreendedorismo, eu vou ter um programa específico para a mulher como forma de ter um nicho muito importante em relação às nossas mulheres. Candidato, a Paraíba tem 1,3 milhão de paraibanos com 25 anos ou mais que não completou o ensino médio. Tem 508 mil analfabetos. Quando a gente olha os dados do IDEB, a gente vê que houve, nos últimos anos, uma pequena evolução de números. E a pergunta para o senhor é o seguinte: o que é que o senhor vai fazer diferente no plano de governo do senhor? O senhor fala de educação. O que é que o senhor vai fazer diferente para que, de fato, a gente tenha uma mudança que seja significativa para o paraibano na educação, né? Para que, de fato, essa educação seja transformadora ou seja geradora desse desenvolvimento que a gente deseja? Eu preciso primeiro cuidar do professor. Eu tenho um professor desmotivado nesse estado. Vamos lá, cuidar como? Cuidar na prática. Atualizando o PCCR do magistério, que espera 10 anos, né, cheio de mofo, que o governador tem a sensibilidade de reconhecer que a educação começa por incentivo ao magistério. Eu preciso resolver logo isso. Tratar com o professor a atualização desse PCCR. Vamos lá, eu não queria te interromper, mas a pergunta é pertinente. Todo mundo diz isso, que vai melhorar e valorizar o salário do professor, mas chega lá, vê o orçamento, vê que não tem condições, e aí protela, empurra. A conta não bate. Como? Isso é discurso esfarrapado, para não resolver. A gente é eleito para resolver os problemas do Estado. Não adianta só ficar, quando senta na cadeira, tentando encontrar uma desculpa para mostrar sua incompetência. Vamos lá, valorizar professor, o que mais? Atualizar o PCCR. Outra. Segundo, cuidar da estrutura da educação, que é um fracasso desse Estado. Os meninos estão na Paraíba hoje comendo na hora do lanche miojo. É inadmissível que o Estado seja tão incompetente e incapaz de ter clareza de que isso não é merenda. Bolacha com um pedaço de banana. É a realidade que a imprensa não mostra, mas é a realidade desse governador incompetente e incapaz que está na cadeira de governador. Cuidar da infraestrutura. Nós passamos 2 anos fechados as escolas, com a pandemia. Nós não tivemos a capacidade de passar uma mão de tinta ou tirar a goteira do teto das escolas. E é por isso que 40% dessas escolas não voltou a funcionar agora.
cuidar do professor, cuidar da nossa infraestrutura e fazer um grande programa de formação continuada, atualizado com o que há de mais moderno em relação à preparação dos nossos professores e chamar as prefeituras para uma grande parceria. Eu vou chamar todos os prefeitos, independentemente do partido político do prefeito. Eu vou ter os prefeitos como parceiros para a gente fazer uma verdadeira arrancada para tirar a Paraíba desse atraso em relação aos números, tanto nas séries iniciais como nas séries finais do ensino fundamental e também do ensino médio. Vamos lá, eu vou puxar a discussão sobre energia eólica, porque o senhor traz como também um grande ponto no programa de governo do senhor. A energia eólica e solar na Paraíba, assim, a gente tem um ambiente favorável para isso. Nos últimos anos foram investidos quase 8,7 bilhões, aliás, serão investidos até 2023 8,7 bilhões de reais de empresas aqui na Paraíba, o governo do estado atraiu, só que a gente tem um desafio aí dentro desse processo. Eu queria saber como é que o senhor, se governador, como vai atuar. Primeiro, a questão dos impactos ambientais, né? A Caatinga é devastada por fazendas solares e muitas vezes não tem contrapartida. O Estado não recebe a contrapartida. Na energia eólica também há problemas e impactos ambientais. E fora isso, muitas vezes, quando essas empresas saem, que geram emprego, sim, muitos empregos, geram renda e emprego, muitas vezes essas empresas vão embora e não fica muita coisa lá. Não há, por exemplo, arrecadação de imposto, porque o imposto que se arrecada é da geração da própria energia elétrica distribuída. Qual o programa do senhor enquanto governador para não só atrair essas empresas, que o senhor quer, o senhor falou isso, destravar, mas também pensar na sustentabilidade desse novo sistema, dessa nova matriz energética? Acho que a gente precisa vencer alguns preconceitos em relação ao desenvolvimento, Laerte. Eu, por exemplo, há quem diga, e eu participei agora de um grupo de discussão técnica sobre a questão específica da energia solar, mas você vai ocupar determinada área que poderia estar servindo para a agricultura. Nós já temos experiências palpáveis e práticas em relação a isso, de que você eleva a altura em relação ao solo da placa e embaixo algumas culturas, embaixo da placa até a insolação, contribui para que algumas culturas possam ser produzidas na parte de baixo. Ou seja, nosso terreno continua produzindo determinadas culturas específicas e a placa solar está numa altura mais elevada em relação ao solo. Eu tenho outros estados, e o presidente Bolsonaro agora vai fazer a regulamentação, de alguns estados que já estão pensando em energia eólica offshore também, no mar. Então, olha o ambiente que está colocado, que nós precisamos estar muito atentos em relação a isso. Eu preciso destravar, inclusive, algumas questões de incentivo à atração de novos investimentos, assim como outros estados já fizeram, estão muito mais avançados que nós. Agora, eu preciso ter clareza de que ou a gente entra nesse circuito de incentivo e destravamento das energias renováveis, ou então a gente vai ficar muito atrás nesse debate. Inclusive o Estado precisa ter um investimento forte numa própria usina fotovoltaica para substituir a matriz energética, que hoje se paga 70 milhões, eu acredito, a Energisa, e o Estado precisa se libertar dessa conta para investir esse dinheiro em outra coisa. Candidato, a gente se aproxima do fim, então para que a gente possa avançar nos assuntos, até 2033, o marco pede a universalização do saneamento básico. A Paraíba tem um déficit muito grande, 170 municípios paraibanos não têm o esgotamento sanitário. Como cumprir isso? Com planejamento. Com a Cagepa, pública ou privada? Com a Cagepa pública. Com a Cagepa pública. Eu não preciso mexer na Cagepa para atingir esse objetivo. Primeiro eu vou ter um gestor na Cagepa, um executivo para cuidar da Cagepa. Eu vou tirar tudo que for vício político da Cagepa, acabar com os esquemas que existem lá dentro. Vou manter uma Cagepa pública, sem negócio de privatizar. Não vou mexer com funcionário da Cagepa, longe de mim isso. Eu estou vindo para gerir esse Estado, acima de tudo, com humanismo. Mas a gente ter clareza de que outros estados estão começando a avançar muito em relação a atingir essas metas sobre água potável e saneamento básico e que já estão bem à frente. Nós nem iniciamos isso, nós não temos anúncio de que nós já estamos dando passos em relação a isso. Eu preciso primeiro consertar o que nós temos em relação à Cagepa. Está ruim. A captação, tratamento, distribuição é um problema. Esse número de 170 municípios que estão aí com um grande problema de esgotamento sanitário, e eu preciso, dentro desse norte, fazer aí uma grande junção. O governo do Estado, os municípios,
o governo federal, chamar a bancada federal para que a gente possa fazer um grande pacto e colocar a Paraíba com um horizonte de perspectiva para atingir números. O senhor tem 1 minuto para as considerações finais. Eu queria agradecer a vocês pelo tratamento, pelo bom debate, pelas ideias que foram discutidas. Peço para você me acompanhar nas redes sociais e dizer nesse momento que a Paraíba não pode perder a esperança. Não percam a esperança, minha gente. Eu venho do sertão, eu venho de Cajazeiras. Eu tenho sido um guerreiro em toda a minha vida para vencer os obstáculos e hoje represento um forte movimento com o apoio do presidente Bolsonaro, que será reeleito presidente da República, e a gente vai conseguir tirar a Paraíba do atraso em que foi colocada nos últimos anos. Uma Paraíba que cuide da segurança, que cuide da saúde, que está vilipendiada, que cuide de um grande projeto de desenvolvimento econômico, que cuide também da educação e, acima de tudo, que cuide com amor às pessoas. E eu, pela minha origem, sei muito bem o quanto as pessoas sofrem para vencer na vida. Dia 2, vota Nilvan 22, Bolsonaro 22, Bruno Roberto 222 e o meu vice é Arthur Bolinha. Candidato, muito obrigado. Até uma próxima. A rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado faz uma pausa amanhã. Na sexta-feira, nós vamos receber aqui no estúdio Veneziano Vital, do MDB. A seguir, a gente fala de uma adolescente que denunciou abusos que vinha sofrendo dentro de casa desde a infância. O suspeito é o padrasto dela e a Justiça Federal lançou hoje uma campanha para ajudar crianças carentes. Te conto já já. Sai daí.